Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro, com Sérgio Braga. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Hoje, segunda-feira, 12 de maio de 2025. Hoje aqui em Campinas, acompanhando todas as informações, passando os principais destaques da economia, do tempo, tudo o que acontece no agronegócio deve acontecer com a política, deve acontecer com a economia a partir dessa semana aqui no Brasil. Eu aqui em Campinas hoje, temperatura agradável, 21 graus, e João Batista Olive, direto do Mato Dentro, conosco na abertura dessa edição. Como é que tá o tempo por aí, João? Boa tarde para você. Muito boa tarde, Sérgio Braga, prazer em vê-lo, bom programa para nós, iniciando a semana. E semana quente, hein? Com todas as bolsas para cima, com a possível, já decisão de que a China e os Estados Unidos vão deixar as tarifas de lado, pelo menos por 90 dias. Tudo indica que nós chegaremos a bom termos, mas aqui o destaque, para mim, aqui no Mato Dentro, é o clima. Choveu na sexta-feira, choveu no sábado, está um dia úmido, nublado, mas é uma coisa muito legal estar nesse outono favorável para o agro brasileiro. O outono está muito bom e nós vamos seguir assim em frente, Sérgio Braga. Falando sobre o tempo, exatamente sobre esse outono, João Batista, lembrando que teve ou vai passar uma frente fria logo, mais uma vez, lá pelo Rio Grande do Sul. Isso deve acontecer no próximo dia 14, dia 15, mas boa parte do país segue com tempo firme, principalmente no sul, na região sudeste, parte do centro-oeste. Chove mesmo, chuvas concentradas na região norte do país. Daqui a pouquinho a gente vai trazer todas essas informações e muito mais, lembrando a todos que, como sempre, nós temos nosso símbolo maior aqui no Tempo e Dinheiro, João Batista e todos que nos acompanham, nossa bandeira, Nossa linda bandeira verde e amarela. E, lógico, sobre ela que nós temos todos esses compromissos, para que a gente possa acompanhar o desenvolvimento, a paz nesse país que está difícil, nesse momento, mas a gente sempre ressalta, e o João Batista Olive, todos aqui do Tempo e Dinheiro, que o Brasil vencerá. E com essa linda bandeira e com essa frase, damos início a essa edição do Tempo e Dinheiro dessa segunda-feira, 12 de maio de 2025. Vamos lá, Gleidson. Bom, sejam bem-vindos mais uma vez a essa edição do Tempo e Dinheiro dessa segunda-feira, 12 de maio. Lembrando que nós teremos informações sobre a economia, principalmente esse anúncio feito pelos Estados Unidos junto com a China de uma trégua naquele tarifaço, que tem uma trégua agora de 90 dias pelo menos nessa guerra que foi deflagrada, com a disparada das tarifas dos Estados Unidos na importação, nas exportações que atingiram praticamente o mundo todo. Pelo menos agora a guerra deu uma trégua entre a China e os Estados Unidos e os mercados, de alguma forma, reagem positivamente. Vamos falar sobre o tempo daqui a pouquinho, mas vamos acompanhar primeiro, antes de mais nada, os destaques dessa edição, começando pelo Vlamir Brandalize. Vamos lá, Gleidson. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Segunda-feira, segundou e o fim de semana foi bonito. Americanos e chineses sentaram à mesa, trouxeram notícia boa. É notícia de 90 dias, mas já veio notícia boa. Dá apoio em Chicago, o Mercadão de Chicago animado. Dólar animado por aqui. E o que está acontecendo?
Portos estão pagando R$3 melhor do que estava pagando na sexta-feira. Mercado de balcão também melhorou. Agora à tarde provavelmente o balcão vai pagar mais ainda. Mercadão melhorou. E daqui a pouco tem relatório de uso da oferta e demanda a partir das 13 horas. Estaremos diretamente lá do USDA falando sobre os números. A hora sair quentinho, vai sair do forno, nós vamos estar comentando. Daqui a pouquinho no Tempo e Dinheiro. Esperamos vocês. O destaque da semana vai ser o tempo mais seco em grande parte do país, que é normal, e a temperatura mais baixa no início da semana, depois vai subindo. Chuva mesmo, fica mais para o norte do Brasil. Detalhes na previsão. Muito bem, o Sérgio daqui a pouco vai mostrar os preços, vamos mostrar as bolsas. A soja está subindo quase 1%. E a boa notícia foi o que o Vladimir falou agora. Enquanto sobe Chicago, também estão subindo os preços nos prêmios, no balcão também. Isso é um bom sinal, porque a gente vive numa gangorra, mas hoje tudo está favorável. Vamos acompanhar daqui a pouco, eu e o Vladimir Brandalize, as informações desse relatório do USDA de oferta e demanda que vai posicionar a soja daqui para frente, o milho, o trigo, etc. E atenção, meu destaque também é na política, porque além dos dramas que nós estamos vivenciando aí nessa roubalheira, a roubança do INSS, ontem circulou um vídeo de uma entrevista fantástica feita pelo pessoal da Gazeta do Povo com uma patriota que estava presa lá na Colmeia, que é o presídio lá da Papuda, e ela que está lá na Argentina, como foragida praticamente, mas com a bandeira brasileira ao fundo, ela diz que o drama dos prisioneiros é inaceitável. Diz ela que a comida, além de ser podre, né, às vezes vem com caco de vidro, como espécie de uma tortura. Muita gente doente lá na Colmeia. Por que isso tudo? Vamos ouvir esse vídeo e vamos refletir e ter a análise do professor Paulo Moura, o analista do Dextra, conosco aqui no Tempo e Dinheiro, Sérgio. É lamentável, João Batista, mas vamos em frente, vamos acompanhar também o que acontece. Você mesmo destacou que a soja, daqui a pouquinho tem um relatório, vem apresentando variação positiva. Nós vamos fazer um giro, só café e também, nesse momento, o ouro recuam. O ouro, é lógico que recua diante desse acordo comercial entre a China e os Estados Unidos. Diminuiu um pouquinho a tensão e é o primeiro a refletir toda essa variação, oscilação do humor no mercado político internacional, enfim. Mas vamos dar uma olhadinha primeiro, fazer aquele giro tradicional das informações, começando pela Bolsa de Chicago, que tem nesse momento a soja, $10,59 mais 88, alta de 0,84%. Sobe também o milho, 0,42% a $4,50 mais 62. Trigo negociado em alta de 0,65% a $5,24,40. Em Nova York, o café recua 3,87% a 372,85, repetindo, café em Nova York recua, enquanto que o café robusta na Bolsa de Londres não aparece na tela, mas também tem queda de 3,30% para o julho a $5.047 por tonelada. Açúcar em Nova York sobe 1% a 17,96, algodão 67,37, alta de 1,13%. Petróleo reage hoje 2,31% a 62,42. E só para se ter uma ideia, né, a Venezuela está exportando petróleo como se fosse do Brasil. Daqui a pouquinho a gente traz essa informação, né, falando exatamente sobre a questão do petróleo. Ouro a $3.243 mais 9, recua 3%. E no mercado cambial, Gleidson, mercado do câmbio, o dólar sobe nesse momento 0,68% a R$5,69 mais 25. Piscando de novo, vamos dar uma olhadinha como é que está o mercado do índice Bovespa. As ações negociadas na Bolsa praticamente estável, né? 0,013% de queda a 136.506 pontos, bem próximo da estabilidade, mas no lado negativo aí, nas negociações negativas. Portanto, dólar e índice Bovespa nesse momento na tela. Vamos agora sim dar uma olhadinha mais uma vez na soja. Alta de 0,67% a $10,58, $10,57, oscilando 10,58, a alta de 0,67. Café, esse café é pressionado em Nova York, 3,89%, julho a 372,65.
Falamos sobre Nova York, falamos sobre Chicago, vamos falar também sobre o mercado do boi gordo, negociações que nesse momento seguem em queda, 0,26%, maio a R$ 303,00 mais 90 centavos por arroba, julho R$ 306,65, recua 0,24%, julho negociada arroba a 316,15, 0,22% de queda. Agosto a 320,80, 0,20% de queda. Abre a semana, portanto, praticamente a segunda quinzena, o mercado do boi gordo pressionado lá na B3. Mercado físico também reflete essa pressão, em queda 18 entre 32 praças pesquisadas pela Scott, em queda inclusive a referência aqui de São Paulo. Estas são as negociações com boi comum a prazo, já descontada, R$ 310,50, São Paulo, Barretos, Araçatuba, sul da Bahia. Ou Bahia ao sul, como preferir, R$ 279,00 por arroba a prazo, já descontado. Oeste da Bahia, R$ 280,50, também já descontado a prazo. O noroeste do Paraná, R$ 310,50, mesma referência de preços com relação a São Paulo, Paraná e também São Paulo, 310,50. Daqui a pouquinho mais informações sobre o mercado do boi gordo. Tem o Thiago Bernardino, direto do CPE, também tem a Isabela Camargo, direto da HN Agro, comentando o mercado do boi gordo. Mas antes, vamos lembrar, né, João Batista e a todos que nos acompanham, que nós temos aqui sempre, né, o convite que é feito especial para que você que nos acompanha Brasil afora, que já curte, já compartilha, já comenta todas as nossas informações nas mídias sociais, faça parte também do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. Está aí o João Batista Olive, né, convidando para que você possa fazer uma degustação. O que vem a ser essa degustação? Durante 7 dias você entra, acompanha todas as informações. É lógico que você tem que, antes de mais nada, mandar um WhatsApp para o 998132915, né, falar com a Kátia, mandar uma mensagem, eu quero fazer parte do clube, posso fazer a degustação durante 7 dias? Pode. Né? Depois, com certeza, você vai fazer parte desse clube seleto de produtores mais bem informados. Quais são as vantagens que você tem? Os benefícios, análise de mercado, todas as informações em tempo real, também tem todos os comentários em primeira mão, valores dos prêmios, notícias do clima, preços atualizados, todos separados por editorias. Veja só, né, você tem lá, quer saber sobre pecuária, quer saber sobre café, quer saber sobre os grãos, você tem tudo isso selecionado, separado pela equipe do Giovanni Lorenzon. Todos aqui do Tempo e Dinheiro contribuem para que você possa fazer parte e ser o produtor mais bem informado desse nosso Brasil. Bom, convite feito, vamos lá, vamos dar andamento a essa edição do Tempo e Dinheiro. Vamos ao giro das informações, das notícias, com base no site Irmão Notícias Agrícolas de hoje. Vamos lá, Gleidson. Soja CPEA. Negócios são lentos no Brasil. Mandioca. Preços registram movimentos distintos entre as regiões. Feijão CPEA. Oferta pressiona o valor do grão preto e a qualidade do carioca mantém preço firme. Milho CPEA. Cenário favorável no campo. Comprador se mantém afastado. Mamão CPEA. Preço do Formosa avança enquanto o do Avaí recua no Espírito Santo e também na Bahia. E o fato do dia, sem dúvida, fica por parte da economia, lógico, no contexto internacional, porque aqui no Brasil é a questão da política, né? Mas lembrando mais uma vez que tanto os Estados Unidos quanto a China acertaram uma trégua de 90 dias para essa troca, né? Tarifas de um para o outro, importação e exportação, e ao que tudo indica, deram uma trégua, tanto é que há a possibilidade, segundo algumas agências de notícias, do encontro entre Trump e o Xi Jinping para que façam acertos e tentem minimizar toda essa situação causada pelo tarifaço de Trump, né? Mas vamos aproveitar, vamos às principais notícias da economia e da política também na sequência. Vamos lá, Gleidson. Do Notícias Agrícolas, China e Estados Unidos anunciam cortes drásticos das tarifas por 90 dias. Mercados reagem ao comunicado. Os Estados Unidos vão reduzir de 145% para 30% o imposto sobre importados chineses.
e o país asiático vai reduzir as tarifas dos atuais 125% para 10%. Ainda do Notícias Agrícolas, para burlar bloqueio dos Estados Unidos à Venezuela. Comerciantes renomeiam petróleo venezuelano para a China como brasileiro, dizem fontes e rastreadores de petróleo. Na Folha de São Paulo, Banco Central ganha ajuda de Trump, mas não de Lula. A guerra comercial derruba o dólar e reduz pressão inflacionária, mas a gastança continua sem controle. E a roubalheira não para. Da Revista Oeste, Polícia Federal descobre esquema de mortes simuladas com funerária para lavar mais de 36 milhões de reais com o INSS. Na Folha de São Paulo, presidente do INSS, Gilberto Walter Júnior, diz que, após escândalo, será preciso revisar processos de todos os benefícios. Ainda da Folha de São Paulo, pela Lígia Maria. O mundo invertido do PT. Lula e seu partido voltaram ao poder com discurso pela democracia, mas preferem afagar ditadores do que cuidar do país. Essas são apenas algumas das manchetes, dos destaques que a gente selecionou para que você possa acompanhar um resumo aqui nessa edição do Tempo e Dinheiro. João Batista Oliveira, com você. Não, o que é surpresa, o que é surpreendente, ver essas manchetes editoriais da Folha, né, que se colocou criticamente, né, contra o Bolsonaro, e quando chegou na eleição, e por dado momento, ela fez o L, apoiou o Lula, etc. E agora está desancando o Lula, até porque não podia ser de forma diferente, porque a economia mostra isso. Olha o editorial da Folha, né, dizendo que a gastança não para. E a sua articulista, a articulista da Folha, Lígia diz que o Lula está vivendo o mundo invertido. Pode colocar aí o mundo invertido do PT, diz a Folha de São Paulo. Lula e seu partido, o PT, voltaram ao poder com discurso pela democracia, mas prefere afagar ditadores como Putin e o Xi Jinping do que cuidar do povo brasileiro que está sofrendo essa gastança, essa roubança. Atenção, hein? Como todos já estão muito bem informados, porque isso está dando maior audiência, né, na internet, está todo mundo atento a isso, porque estão roubando os aposentados, os velhinhos da nação. Não é somente a história do desconto no salário do aposentado, tem também a história do consignado, o pagamento consignado. Isso está um desespero a ponto da Gleisi Hoffmann, que é a porta-voz do Lula, né, a porta-voz do PT, a porta-voz do governo, se recorrer aos dirigentes dos bancos na tentativa de abafar esse escândalo enorme. Por isso que se fala que começaram com as denúncias de 6 bilhões da roubança, já está sendo aceita oficialmente pelas investigações da CGU e da Polícia Federal no valor de 8 bilhões, e com os consignados a coisa parece que não tem fim, já se fala em 90 bilhões. E o que é extraordinário é a cara de pau de membros do governo achar que quem tem que pagar esse dinheiro a ser devolvido aos aposentados que foram roubados é todo o povo brasileiro, inclusive os próprios aposentados que, ao consumir, pagam imposto de renda. Ou seja, é o dinheiro público que vai ser usado novamente. Vai ser usado coisíssima nenhuma. Vai ter que passar pelo Congresso, isso não vai acontecer, mas eles querem usar o dinheiro público para pagar a roubança. É inadmissível, por isso é que é muito importante a gente colocar também a manchete, o artigo do José Roberto Guzzo, lá da Revista Oeste, Estadão, dizendo que o Brasil está vivendo um colapso de governança, o Brasil está desmelinguindo. É uma coisa espantosa, diz o grande jornalista José Roberto Guzzo, com relação ao Lula. Segundo ele diz claramente em seu artigo que esse governo, por causa das medidas tomadas pelo Lula, que não são nem medidas, é um pior governo que da própria Dilma. E o fato é esse. Enquanto, ao invés dele cuidar da roubança, enquanto ele deveria cuidar do país que está se desmelinguindo, ele está viajando, e a Janja
viajou com 200 malas, um avião fechado só para levar a carga da Janja lá para a Rússia, e está todo mundo querendo saber o que ela levou. Será que foram brindes? Brindes você leva numa mala, foram 200 malas, é muito estranho isso, e daqui a pouco nós vamos comentar e refletir sobre esse momento cruel que estamos vivendo com o analista político Paulo Moura, lá do Dextra. Daqui a pouco, aqui no Tempo e Dinheiro. Sérgio. Uma comparação rapidamente, né? Quando a gente fala de 6 bilhões de reais por baixo com relação àquela roubança aí, né? Com relação à roubalheira, né? Do desvio aí dos aposentados, pensionistas, 6 bilhões, dá para ter uma ideia, né? 6 bilhões de reais, quanto é, né? Dá o equivalente a 1 bilhão de dólares, né? 1 bilhão de dólares. E dos consignados aí, os 90 bilhões de reais que se fala por baixo, né? Dá cerca de pelo menos 6 bilhões de dólares. É muito dinheiro, né? Muito dinheiro sendo levado, né? 60 bilhões, né? Infelizmente. Bom, vamos dar continuidade, vamos falar agora a respeito do clima, vamos aos destaques de hoje com a previsão do tempo, falar um pouquinho sobre o que aconteceu nesse final de semana, principalmente em todo o Brasil com relação ao clima. Vamos lá, Gleidson. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece o tempo hoje. Destacando que a revista Oeste fala a respeito da frente fria, né, o destaque de hoje que avança pelo Brasil, trazendo, num primeiro momento, né, a temperatura baixa, típica para esse período do mês de outono, né, mas chuvas mesmo, voltando com uma frente fria, levando um pouco de chuva para o Rio Grande do Sul, só a partir do dia 15, dia 16, daqui a pouquinho você vai ver exatamente na previsão do tempo. Portanto, boa parte do país, com exceção à região norte e a faixa leste, também norte do Nordeste, com chuvas registradas nesse momento. Mas vamos dar uma olhadinha também como é que a Folha de São Paulo destaca o tempo hoje, que tem madrugadas frias, temperatura não deve passar de 22 graus na capital paulista. Estou em Campinas hoje, marcando no termômetro aqui 21 graus. E também mostra pra gente, Gleidson, o que aconteceu principalmente lá no Rio Grande do Sul, aliás, em Santa Catarina, onde houve o registro da passagem de um tornado, né, em Santa Catarina. Vamos dar uma olhadinha como é que foi confirmado, inclusive, esse tornado em Palmitos e também em Caibi. Dá uma olhadinha, as imagens que chegaram de lá foram registradas e divulgadas para todo o Brasil. Olha só os estragos que foram confirmados, inclusive, pela Defesa Civil, registrado pelos moradores produtores rurais lá do oeste de Santa Catarina. Dá uma olhadinha. E vem a tempestade no Rio Uruguai. Cara, olha a chuva batendo ali lá, ó. Olha ela chegando. Olha a chuva chegando no rio, moçada. Olha isso. Foi uma chuva intensa. Esse tornado foi, inclusive, responsável pela morte de um morador de 51 anos lá em Palmitos. Também, lembrando mais uma vez que, além da vítima fatal, né? Olha só as imagens que foram registradas desses galpões, né? Casas, inúmeras propriedades rurais foram destelhadas, destruídas, mas o que chama a atenção, olha só, essa mata, a árvore praticamente foi cortada, né? Só sobrou a raiz ali em Palmitos, né? Com essa passagem desse tornado por lá. Olha só outras imagens também em Palmitos, né, mostrando exatamente queda de árvores e, lógico, pelo menos 20 ocorrências foram registradas após esse temporal, tanto em Palmitos como em Caibi, né, mostrando mais uma vez que chegou com tudo essa frente fria, aliás, essa chuva que agora se afastou do sul do país, tanto do estado de Santa Catarina, Paraná, até mesmo do Rio Grande do Sul. Mas choveu forte também, e com muito vendaval lá no Mato Grosso do Sul, registra inclusive do Fátima News, né, portal, que a chuva forte e ventania provocaram inclusive estragos na Expo Agro, em Dourados.
foram derrubadas barracas, né? Foram retorcidas também as instalações, né? Olha só, na Expo Agro o que aconteceu e barracas também foram arrastadas, né? Tem mais uma imagem aí, essas são as imagens que a gente tem, né, desse estrago registrado em Dourados, com essa chuva forte, essa ventania lá em Mato Grosso do Sul. Dá uma olhadinha no mapa do IMET, antes do destaque, mostrando quais são as condições de chuvas hoje no Brasil. Na faixa verde ao norte são as chuvas mais intensas, mostrando que a chuva também segue no litoral do Espírito Santo, assim como no litoral da Bahia. Rio de Janeiro também tem chuvas previstas. No estado da Bahia, a faixa litorânea também, Rio Grande do Norte, na faixa norte do Nordeste também, Pernambuco, tem Ceará, tem o estado do Mato Grosso, Maranhão, Piauí, Sergipe e toda a região norte com chuvas registradas. Em boa parte do país, região centro-oeste e também parte do centro-sul, né? As chuvas aí, na verdade, são... o céu continua encoberto, muitas nuvens, né, na parte amarela, mas onde está um branco total ali, praticamente o tempo firme, mostrando exatamente que parte da Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Paraná, com tempo firme nesse momento. Além dessas informações, vamos dar uma olhadinha como é que fica em tempo real, aliás, o destaque, né, do site Notícias Agrícolas com relação ao tempo. Nós temos destaque antes, tá aí, né, confirmando, né, que a previsão do tempo hoje mostra com chuvas concentradas na região norte do Brasil. É exatamente agora o mapa em tempo real, Gleidson, satélite. As chuvas concentradas no norte, boa parte do país tem nuvens, na região centro-oeste também com várias nuvens, né, bem encoberto, mas chuva mesmo só no norte, região sul, tanto parte do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, parte do sul do estado de São Paulo, também com tempo firme, nuvens nas outras regiões, mas chuva em parte do Nordeste e Norte do Brasil. Vamos à previsão do tempo, né, para os próximos 7 dias, com apoio, né, da IMET e com as informações com base no satélite Cosmo. Vamos lá! Bom, agora vamos à previsão do tempo de amanhã, dia 13, terça-feira, até a próxima segunda-feira, dia 19. Amanhã as chuvas continuam concentradas na região norte do país, Amazonas, Acre, Amapá, Roraima e também o Pará, com parte do Nordeste também com precipitações, principalmente em Pernambuco, Sergipe, parte da Bahia. No dia 15, portanto, quinta-feira que vem, nós teremos chuvas ainda na faixa leste do Nordeste, concentradas aí na região leste do estado da Bahia e também com muita chuva registrada no estado do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte. No dia 17, portanto, na próxima semana, no próximo sábado, na verdade, as chuvas continuam no norte do país, com boa parte do Brasil, região sul, sudeste e centro-oeste, com tempo firme. A partir do dia 18, domingo que vem, uma nova frente fria se aproxima pelo sul do Brasil, chegando ao Rio Grande do Sul no dia 19, assim como na faixa oeste do estado de Santa Catarina. Demais regiões do país, centro-oeste, sudeste e parte do nordeste, o tempo permanece firme. Bom, vamos agora às informações direto da Serra Catarinense com Ronaldo Coutinho. Vamos lá, Gleidson. Ronaldo Coutinho, boa tarde. Boa tarde. E vamos ao nosso tempo para a semana. Nós temos aqui, nos próximos 5 dias, de hoje até sexta-feira, até o dia 16, né, nós temos o quê? O tradicional nessa época do ano. Mais ao norte, aqui onde a chuva está mais constante, Amazonas, Pará, Amapá, Roraima. Uma grande área do país fica com o tempo mais seco. Até tem chuva aqui, no Mato Grosso, alguma coisinha isolada acho que entre hoje e amanhã e talvez quarta. Aqui no Goiás, Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro, Centro-Norte, São Paulo, entre hoje, amanhã e menor chance quarta-feira. Pouquinha coisa aqui na semana também, quando a frente fria estivesse passando para cá. Circulação marítima aqui no litoral entre Santa Catarina, Paraná e São Paulo, a região sul praticamente tempo seco, principalmente o Rio Grande do Sul, que é muito bem-vindo, depois de uma semanada de 3 dias de muita chuva, eles vão ter um período bom para recuperação. E a chuva mais constante aqui, no litoral do Nordeste, principalmente o leste da Bahia, onde pode ter chuva até volumosa. Pegando aqui o norte do Maranhão, litoral do Ceará,
Elefantinho, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Cealba, né? Até aqui o Espírito Santo. Nessa região aqui tem chuva. Então, norte, leste e um pouquinho aqui no sul. Nos 15 dias, nós temos o quê? Volta a chover aqui no sul do Brasil. Aqui é principalmente semana que vem. Alguns modelos colocam a frente fria chegando no domingo, outros na segunda, terça. Vamos considerar ali entre segunda e terça-feira começa a voltar a ter chuva. Tem mais umas 2 frentes. Tem essa para passar no início da semana que vem e uma outra mais no final do mês. Aqui continua aquele tempo mais seco, aqui no Mato Grosso do Sul também, semana que vem essa chuva, no sul de São Paulo mesma situação, aumenta aqui, ó, chove bem no litoral do Nordeste, Norte também e aqui no Norte do Brasil. Tanto que as anomalias estão aqui, ó. Uma anomalia muito boa aqui, ó, nessa parte, ó, do Espírito Santo, leste, centro-leste da Bahia, toda a Cealba, Pernambuco, Paraíba, Elefantinho e aqui, ó, o centro-leste do Ceará. Essa região aqui está indicando chuvas acima ou até bem acima da média em 15 dias. Grande parte do Brasil de normal a abaixo da média, podendo ficar mais abaixo da média aqui, ó, no Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. Na temperatura vamos ter o quê? Temperaturas mais baixas aqui no leste do Brasil. Aqui vai ter um aquecimento, começa frio, mas depois vai aquecendo gradativamente. Então nós vamos ter aí subindo a temperatura gradativamente aqui no país como um todo. Então vai fazer frio de manhã cedo, né? Nós vamos ter frio de manhã cedo e provavelmente ali entre a tarde e a noite dá uma aquecidinha. Hoje tivemos quase 2 negativos em Urubici, deu negativo no sábado, domingo e hoje. Vai subindo um pouquinho a cada dia. Ali na Serra da Mantiqueira pode dar negativo também nessa semana, fica friozinho no sudeste, dá uma esfriada no leste da Bahia e depois dá uma esquentada no centro do Brasil, ficando mais quente no final dessa semana. E semana que vem poderemos ter a entrada de outra massa de ar frio lá pelo dia 20 para frente. Aí a gente detalha mais depois. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Obrigado, Ronaldo. Lembrando mais uma vez que esse quadro, a previsão do tempo do Ronaldo Coutinho, tem oferecimento da Lotus Biosoluções. Uma empresa com um propósito claro: transformar o solo e impulsionar a produtividade no campo. Hoje, celebramos uma década de conquistas, aprendizado e crescimento. Obrigado por fazer parte dessa história. Lotus Biosoluções. Há 10 anos cultivando produtividade. Bom, as informações do Ronaldo Coutinho, que o Sérgio narrou, o Coutinho apresentou, dão conta que nós estamos vivendo dentro de um clima normal, calendarizado, um outono muito bom, indo para o inverno de uma maneira tradicional. O INPE está colocando, o INMET, aliás, está colocando em seu site, quem quiser observar, entrem lá, uma previsão de como é que está a água do subsolo nesse instante e qual é a previsão até junho. Então, eles estão mostrando, os meteorologistas do IMET, que nós teremos um tempo dentro da normalidade, tempo seco, começa a chegar, o inverno é seco daqui para cima, né? Principalmente, e atenção, que tem praticamente falta de água no subsolo, naquela região central da Bahia, entrando no norte de Minas, né? De Paracatu para cima, está precisando de água no subsolo. O restante do país está indo muito bem, mas naquela faixa, tradicionalmente, no inverno é muito seco, faz parte disso. O João Guimarães Rosa usou esse espaço do Brasil, aí, do norte de Minas para a Bahia, para fazer o Grande Sertão Veredas, né? O estirão é ali. O estirão está muito seco, vai ficar mais seco ainda e nós vamos acompanhar. Quem quiser ver em detalhes, entrem na página principal do Instituto Nacional de Meteorologia, que tem toda a previsão em termos de reserva hídrica do subsolo e como é que vai ficar a previsão até junho. Ok? Enquanto isso, hoje nós estamos aí recebendo informações dos nossos amigos jornalistas, os produtores que estão conosco no YouTube, os membros do Tempo e Dinheiro lá no YouTube, começando pelo Clélio Montini, lá de São Miguel de Iguaçu, no oeste do Paraná, dizendo que deu uma chuva maravilhosa na sexta-feira lá no oeste do Paraná. Hoje o céu está de brigadeiro lá no oeste, lá em São Miguel de Iguaçu, 24 graus. Viu, Clélio? Choveu a mesma chuva sua aqui, nós recebemos aqui, foi muito boa mesmo, né? Bateu a poeira, nossa, deu uma felicidade. E o tempo está
nublado ainda. Segundo o Coutinho, teremos outras frentes pela frente. O seu Ernilson Pinot também está alegre com a chuva que bateu lá em Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, 40 milímetros de uma chuva maravilhosa, disse o Erni Pinot. E o Delmar Resdorfer, lá de Porto União, oeste de Santa Catarina, boa tarde, recebi 27 milímetros de chuva nesse final de semana. Que maravilha, hein? Ganhamos, né, seu Delmar? E o Jânio Zeferino está dizendo que o tempo lá em Brasília está firme. Amanhã à tarde estaremos em Brasília, né? A Abramilho vai dar posse na quarta-feira a sua nova diretoria com ênfase na força do milho. Preste atenção, vamos acompanhar e vamos trazer essas informações para você. Vamos por um rápido intervalo. O Sérgio Braga volta já já nos acompanhando e comandando aqui o Tempo e Dinheiro. Em frente. Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais! É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? Há 10 anos, na cidade de Lapa, no Paraná, nascia a Lotus Biosoluções, uma empresa com um propósito claro: transformar o solo e impulsionar a produtividade no campo. Com tecnologia de ponta, matéria-prima de excelência e o compromisso com a sustentabilidade, desenvolvemos fertilizantes organominerais líquidos que fazem a diferença na lavoura. Ao lado de uma equipe técnica especializada, levamos conhecimento, confiança e inovação para quem vive da terra. Hoje, celebramos uma década de conquistas, aprendizado e crescimento. Obrigado por fazer parte dessa história. Lotus Biosoluções. Há 10 anos cultivando produtividade. Bom, são 13 horas mais 8 minutos pelo horário de Brasília, de volta com essa edição do Tempo e Dinheiro de segunda-feira, portanto, dia 12 de maio. Nós vamos direto mais uma vez com João Batista Olive. João. Estou acompanhando os preços aqui, Sérgio. Daqui a pouco o Vladimir Brandaliz vai estar conosco, porque ele está fazendo as contas do relatório do SDA de oferta e demanda, que acaba de sair. Os preços da soja estavam indo muito bem, chegou o relatório e deu um outro impulso para a soja, que está nesse instante, pode botar na tela, Gleidson. A soja está subindo 1,40% de alta a 10,65%. Então o relatório veio muito interessante, logo, né? Mais milho, né? Menos soja. Preço da soja subindo, 10,65 é o vencimento julho. Mas também, Gleidson, vamos mostrar os 4 vencimentos, mas tem delay, né? Eu quero mostrar o milho em tempo real. Mas está aí, ó, a soja, agora há pouco estava nesses valores, 10,58, pulou para 10,65 julho. Gleidson, você tem o milho aí para a gente dar destaque? Porque o milho também... Vamos fazer o seguinte, dá o tempo real, o milho estava assim, ó, já estava subindo e agora está com 4,52 no julho. Olha o tempo real aí, ó, 10,64 no julho, a soja sobe 1,40, o milho sobe quase 1% a 4,53, o trigo, no entanto, continua perdendo, o café está perdendo bastante, mas o petróleo está muito bem, subindo 2%, e o ouro, que é o refúgio dos atemorizados, está caindo porque o reencontro do Xi Jinping com o Trump, né, suas equipes, estão dando fôlego para o mercado subir. Portanto, como já dissemos, como o Vladimir já antecipou, 90 dias, de tarifas baixas de 10%, para ver se eles chegam num acordo para que as tarifas fiquem por aí. Isso foi uma boa notícia para o mercado. Daqui a pouco eu posso chamar o Brandaliz, Gleidson? Gleidson? É o Vladimir conectado. Então vamos às notícias da soja para saber do relatório do SDA. Notícias da soja no ar.
Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Que segunda-feira quente, hein, meu irmão? Fala, João Batista, boa tarde a todos. O legal de fazer o programa ao vivo, João? sempre digo isso, por isso que a gente está aqui ao vivo agora, né? É que as notícias acontecem e a gente equilibra, troca o pneu descendo, né? Portanto, o relatório do SDA está saindo, nós trabalhamos, eles trabalham em acres, né? Nós em hectares, então tem que fazer essa transformação. Eles lá em dólar, nós daqui em reais. E aí o Vlamir tem, com seu conhecimento de soja, milho, trigo, etc., algodão, tudo isso para fazer essa transformação em alguns minutos, estar conosco aqui para dizer que foi um relatório muito positivo para a soja, né, Vlamir? Olha, João Batista, muito positivo, não, ele foi positivo, vamos dizer assim, é que hoje também tem o fator positivo China, né, João? Que está ajudando aí China e Estados Unidos, chegando num consenso aí de alguma coisa, mas o USDA trouxe o primeiro relatório efetivo de oferta e demanda já 25, 26, e mostrou que a safra americana de soja vai ser menor, e ele já cortou bem, né, a área plantada, né, veio com 33,77 milhões de hectares, ele veio até um pouco abaixo, que o mercado esperava 33,8, então isso é positivo, né, para a soja, área menor de soja americana, China podendo voltar às compras nos próximos dias. O ambiente da soja de Chicago melhorou, João. Nos próximos dias nós vamos ver talvez o cavalinho encilhado voltando, né? Vai sair da tua cocheira e voltar para o mercado, hein? Então, o julho tá 10,67, né? O Gleice está mostrando aí. Mas o que interessa para a gente é lá na frente. Setembro melhorou também? Tá todo mundo melhor, né? Você pega o julho aí, que nem aqui, o delay, ele tá dando quase 10 pontos de diferença. Então, o setembro tá já rondando aí perto dos 10,5, que é a posição mais fraca de Chicago. E eu acredito que o mercado agora, ele criou uma condição técnica, João, de trabalhar de 10,5 a 11 a janela, em cima de fator relatório de oferta e demanda do USDA, em cima de um quadro de China podendo voltar e devendo voltar as compras nos Estados Unidos nesses próximos dias. E a partir do momento que confirmar, João, compra chinesa de soja agora nos próximos dias nos Estados Unidos, isso vai dar o argumento aí para a soja tentar consolidar de 10,5 a 11 dólares a janela frente ao que estava antes, era 10 a 10,5. Agora, possivelmente, nós vamos trabalhar de 10,5 a 11. É benéfico, né? É benéfico para o mercado internacional, é benéfico para o mercado brasileiro. O ambiente melhorou, João. Essa é a condição. Tá, mas tradicionalmente sobe Chicago, cai os prêmios aqui nos portos. Isso vai acontecer? Não está acontecendo hoje, né, Branda? O prêmio caiu pouco, né? Hoje, em relação à sexta-feira, está muito parecido. Mas os prêmios brasileiros, João, eles já estão mais baixos que os americanos. Então não tem muito espaço de cair demais, né? Porque você pega o prêmio curto aqui, o maio e o junho, aí a posição mais curta, vamos dizer assim, nós estamos com um prêmio aí de 20, 25 pontos. Lá em Chicago é 60, 70. Você pega o prêmio ali do julho, aqui o comprador quer pagar aí 45, 50. O prêmio americano, ele está em 80, 90, ou até acima. Então, os prêmios já estão baratos aqui também, né? Nós já tivemos prêmios maiores que os americanos, mas agora os prêmios já estão menores por aqui. Tá, quando os prêmios estiveram bons, a gente falava, olha, pegue os prêmios nos portos. Tecnicamente, como é que se pega o prêmio no porto? O produtor vai vender soja no porto? Não, né, Vlamir? Como é que faz? Olha, João Batista, tem que entrar em contato com as trade, com revenda, todo mundo que opera mercados e fazer a fixação do prêmio. Geralmente quem faz os prêmios, fixações, são as trade, né, João? E aí o produtor pode garantir. Porque o produtor, ele pode garantir com a trade a fixação do valor de Chicago, a fixação do prêmio e a fixação do dólar. Tudo em separado. Então ele pode fazer as operações tudo em separado e daí ele monta o preço final ali, quando ele fechar todos os níveis, para receber em reais quanto que der, né? Mas já teve um momento que o pessoal fez prêmio a 100, 90,
85, teve algum momento de pico, deu 110. Agora os prêmios estão entre 20 e 60, 70 no máximo, João. Então metade do que foi antes, né? Reafirmando, ele liga direto na Bung, na Cargill, na Amage, essas coisas, ou ele pode falar com a sua corretora, né, com a revenda, também que mais? A maioria das cooperativas, elas fazem mercado de balcão, daí elas não tem muita essa operação de fechamentos aí, nesse estilo que as trade fazem, né, João? Mas as revendas fazem em paralelo, porque elas fazem parceria com as trade. Corretoras pode ser um caminho também, né, do produtor fazer a operação, ou diretamente na trade que ele negocia, né? Muita gente faz os negócios direto com as trade, né? Não vamos nem citar os nomes delas, mas umas 4, 5 empresas gigantes que temos aí no mercado global, né? As tradicionais. Bom, diante disso, nós estamos dando um tempo, dar uma enroladinha para ver o andamento do mercado, para a gente tirar um diagnóstico perfeito seu. Como é que fica o produtor daqui para frente? Investe cada vez mais ou fica com as costas para a parede? Olha, João Batista, o que a gente está sentindo aí nessa semana, quer ver, o USDA está mostrando que vai ter uma área menor de soja americana, e ele já mostra que vai ter uma safra menor lá. Quer ver o que ele está mostrando para nós? Vai fazer um paralelo com o que a gente está vendo por aqui. Vamos pegar aqui, soja. Soja Brasil. Olha, por sinal, a projeção do USA parece que eles pegaram os nossos relatórios aqui. 175 milhões de toneladas a safra nova e 169 a safra atual, que está terminando a colheita. Então, ele aumentou aí para 175 milhões de toneladas, porque a gente está vendo a safra saindo de 48 milhões de hectares e nós vamos para 49 milhões de hectares agora nessa temporada, João. E é por aí mesmo. Então, o Brasil vai continuar liderando o quadro mundial. Safra mundial projetada pelo USDA 2025-26 é 426,8 milhões de toneladas. Enquanto isso, nós vamos ver um consumo já batendo acima de 424, ou seja, não vamos ter um avanço importante nos estoques, um avanço de 1 milhão de toneladas, se todo mundo colher dentro das expectativas. Vamos ver o que ele trouxe aqui para a Argentina. Argentina, com relação à Argentina, 48 milhões e meio de toneladas, a projeção da safra nova. Paraguai, 11 milhões. China, 21 milhões. E China importando 112 milhões de toneladas de soja em grão. Ela está com a projeção desse ano de 108, João. Eu acho que agora, com a liberada aí, o acordo com os Estados Unidos, eles vão importar mais que 108 milhões, que é a projeção do USDA. Porque esses dados do USDA são já da semana passada, retrasada. Eles não levaram em consideração esse acordo de ontem, né? E provavelmente a safra nova, 25-26, a China passa de 115 milhões de toneladas importadas, João, porque esse acerto, ele também ajuda, sabe o que vai favorecer? Nas últimas semanas, teve muita gente apontando que a China estaria buscando alternativas de produtos para usar em ração, para diminuir a dependência da soja. Porque se a guerra comercial continuar, certamente a soja americana ficaria muito cara, e o Brasil não tem a soja suficiente para a China. E agora, com a liberdade dos negócios voltando ali entre China e Estados Unidos, e essa condição de safra mundial aí que atende a demanda, tá tendo uma boa safra, vamos dizer assim, projetada, e o mercado trabalhando aí de 10,5, 11, 11,5, 12 em algum momento, ele é totalmente viável para os chineses continuarem comprando muita soja, e ao mesmo tempo trazendo apelo de demanda crescente, né, João? E é isso que dá fôlego para a indústria, para a China, seguir comprando soja americana e brasileira, que vai ser o principal, né, João? Muito bem, olha, os afortunados assinantes do Clube do Tempo e Dinheiro estão recebendo informações em tempo real, feita pelo editor Giovanni Lorenzon, que está comparando os dados, e também a Carla Mendes, lá no Notícias Agrícolas, como sempre, dando um show de informação, tudo up to date, né? Tudo em cima da lata.
A Carlinha está dizendo lá no Notícias Agrícolas que a produtividade da soja americana, Branda, saltou de 56,82 sacas por hectare, 56,82 para 58,85. Isso poderia pressionar os preços, mas, no entanto, os estoques americanos estão apertados e a China vai importar, no mínimo, 112 milhões de toneladas. Você calculou até 115, então é muito mais compras da China. Essa acho que é a manchete, e a Carlinha está perguntando. Dessa forma, a safra americana não pode quebrar. Senão, aí dá pânico, né? O preço explode. É isso, Bruno? Se tiver algum problema climático agora nas próximas semanas, que agora a safra americana está avançando com o plantio acelerado, né, João? Certamente nós vamos furar o $11, aí daí essa resistência de $11 vai ser facilmente quebrada e o ambiente vai para 11,5, possível 12. Isso é possível, desde que tenha algum problema na safra americana, porque com essa condição dessa produtividade que nem está citada aí, que foi apontada, de 58 sacas e pouco, eles vão colher menos que essa safra que passou. Então já é uma safra um pouco menor. E se a produtividade descer um pouco, certamente a queda vai ser maior ainda. E aí vai deixando cada vez mais o quadro americano mais apertado, né, João? E temos que levar em consideração, porque a política do Trump é de estímulo ao uso maior de biocombustíveis também, né, João? E biodiesel com óleo de soja, etanol com milho. Isso vai trazer uma demanda interna maior, porque isso é um pedido do setor industrial do agro americano, que ele é republicano, como o Trump, de que estimule a demanda e a industrialização interna, que acabaria ajudando os Estados Unidos a importar menos petróleo, né, João? Então, isso traz um apelo positivo também, né? Então, China comprando mais, os americanos usando mais, estoque americano mais apertado, sim. Ok, dia de relatório do USDA, relação oferta e demanda. Vamos passar a régua na soja. Recomendação final do Brandalize para os produtores de soja do Brasil. Olha, João Batista, nos próximos dias vamos ter cavalinho encilhado aí pro pessoal. Fica de olho aí, terça, quarta, quinta, porque estamos numa semana que agora esse acordo China-Estados Unidos, ele traz uma calmaria dos mercados, né? E ele traz uma calmaria no dólar internacional, que favorece aos países importadores a comprar mais produtos agrícolas. Só que isso é no mercado internacional. Agora o mercado vai começar a olhar a questão econômica interna, por causa que dólar Brasil, ele olha até externo, lá fora vai estar uma calmaria. Lembrando que calmaria com o Trump no governo, ele é às vezes calmaria temporária também. E agora vai começar a olhar mais internamente. E olhar internamente é o pessoal olhar para Brasília, né? Como é que vai fazer para pagar as contas? Como é que vai fazer para pagar os velhinhos do NPS e do INSS, né, João? E automaticamente isso pode trazer movimento cambial também. E hoje, por exemplo, o mercado de manhã, o dólar estava 0,6% de alta, né? Pega Chicago em alta, dólar em alta, fôlego positivo por aqui, né? Para fechar o dia. Mercado de Porto aí estava pagando até agora há pouco R$3 a mais. Eu acho que agora à tarde vai pagar uns R$4 a mais no Porto. E é mercado de valorização no balcão. Por isso que a gente diz, essa semana talvez seja aquela semana de cavalinho encilhado. Semana passada foi ruim porque o pessoal precisava vender, tinha que pagar a conta. Essa semana é um pouco menor a pressão de oferta, mas é demanda e possibilidade de valorização da soja. Muito bem, então, boas notícias na soja. O milho também está subindo hoje. Vamos ver os preços do milho. Vamos primeiro checar as cotações. Tem oferecimento da ferramenta InnovPab, que é uma planilha muito simples para o produtor marcar e saber quanto custa a sua saca de soja. Como é que você quer vender sem saber quanto custa, quanto está valendo a sua saca? Use a ferramenta InnovPab, que oferece para a gente os preços do milho no ar, Gleidson. Notícias do milho. Oferecimento InnovPab, a ferramenta do produtor rural. Ô Gleidson, antes de chamar, bom, você está com os preços na tela aí de Chicago, mas tem delay?
O julho 4,54, setembro 4,34, dezembro 4,47 dólares por bushel, está subindo. Mas vamos marcar esse julho que estava a 4,54 agora há pouco, vamos no tempo real, lá em Chicago, nas bolsas, Gleidson. Olha aí, ó, o milho está subindo 1,20, é isso mesmo, 1,20 a 4,54. Tá, esse é o primeiro vencimento, que é o julho. Agora vamos pular para a soja aqui no Brasil, na B3 Base Campinas, Gleidson. A soja não, o milho, desculpe. O milho base Campinas está no vermelho, hein? Maio, 73,90. Julho, 63,79. Setembro, 64. Oh, meu Deus do céu. Sempre eu tenho que dar um jeitinho aqui. 64,84. E o novembro, 67,76. Perfeito. Chuva, né? Tempo bom e uma safrona vindo aí. Está explicado isso, Branda? Por que está vermelho na B3? Exatamente, João. Só que a B3 agora ela começa a olhar Chicago, né? Se Chicago ajudar um pouco, ela já está muito perto de parar de cair, né? Porque ele caiu bastante. Esse novembro já teve 80, agora está 67, então o pessoal já perdeu quase 13 pila aí, né? O setembro já teve 75, hoje está 64 e pouco, então se a gente olhar a B3, tem fôlego de cair mais? Tem, um pouco mais, pode cair sim. Talvez o julho, setembro, vai cair mais perto dos 60. E o novembro é possível que vá bater perto de 65. Mas aí ele vai começar a trabalhar estável, né, João? Porque aí nós temos que levar em consideração a boa notícia, né, do sistema, né? Que é o Chicago, né, João? O Chicago ele vai olhar para os fundamentos do milho lá. Porque o relatório do USDA mostra aumento da safra, como a gente esperava, né? A safra americana projetada em 401,85 milhões de toneladas, mas era esperado pelo mercado, isso até havia as apostas que poderia chegar a 405 milhões de toneladas. Safra mundial aumentada também, mas a questão é, safra mundial de sojas, 1 bilhão 265 milhões de toneladas. E a demanda, 1 bilhão 274,4. Então tem um déficit de 10 milhões de toneladas, João, que vai cair estoque, vai consumir estoque de milho mundial. E a safra atual, olha aí a atual, como ele ajustou bem aí, isso é benéfico, né? A produção mundial dessa 24, 25, 1 bilhão 221,3. E o consumo, 1 bilhão 250,1. Existe um déficit aí de quase, arredondando, 29 milhões de toneladas. O mês passado, o déficit projetado era 26 milhões de toneladas entre a produção e o consumo. Agora veio para 29 milhões. E agora tem a projeção da safra crescendo nos Estados Unidos, porque vai crescer em área, crescer em produção. Mas se tiver algum probleminha por lá na safra, nós vamos seguir com um déficit bem gigante aí na produção frente ao consumo. E essa soja aí, tirando o setembro, que é o mais fraco, né, João? Que está um pouco abaixo tá perto do 4,30, tá um pouco abaixo de 4,40. Milho, que você falou soja, não é milho? Milho. Os demais. Como? Você falou soja, é milho? 4,34. É milho, isso, o milho. Então, o milho, se tiver algum probleminha climático americano, ele tem fôlego para tentar buscar os 5 dólares aí nas posições mais longas. De dezembro em diante, ele está aí abaixo de 4,50 ainda, mas o ambiente dele, como tem um déficit global no milho, ele tem uma possibilidade de tentar buscar um nível maior, né, João? Isso atrelado agora ao mercado climático que ganha força. Lembrando que o plantio americano ideal, ele encerra agora dia 20, né? Semana que vem. Mas o clima está indo muito bem, né? Estoura. O clima lá está muito bem. O plantio vai estar bem. Não estão reclamando. Evoluído. É que está faltando milho, é o que você está dizendo, né? Por isso que esse vai ser o assunto da posse da nova Abramilho, da nova diretoria da Abramilho, porque parece que vai ser um foco, né? O Glauber Silveira, que é o diretor executivo da Abramilho, vai focar o milho tal qual ele focou na soja quando ele foi presidente da ProSoja. Então, assim, o milho vai dar grande renda para os produtores brasileiros. Você confirma isso, né, Branda? Sim, nós temos 3 fatores positivos do milho: demanda recorde de ração interna, demanda recorde de etanol interno e demanda de exportação
Não vamos ter recorde, né? Porque nós já exportamos 56 milhões de toneladas em 2023. Mas há um potencial da gente exportar aí 45 milhões de toneladas em 2026 e perto de 40 agora nesse ano, porque o mercado global é comprador de milho e o maior exportador mundial de milho, que é os Estados Unidos, ele não tem o milho para atender as demandas, não é essa a questão. A safra americana, ela já tem grande parte dela comprometida, né? Então, não tem espaço para crescer aí em outros consumidores, né? Deixa eu ver como é que ficou a China aqui, que o Uda trouxe. Enquanto você vê, eu quero relatar para você que a Carlinha está dizendo que a produtividade dos americanos aumentou também no milho, hein? Pulou de 187 sacas por hectare para 189, quase 190 sacas por hectare lá. Com essa chuva, estão produzindo bem, mas não o suficiente, né, Brando? Sim, sim. Mesmo que melhorou a produtividade, mas não atende a demanda global, né, João? Isso que é importante. Tá. Última informação, mercado da China, e vamos em frente. Olha, com relação à China, o USDA mostrou aí produção dessa safra que está sendo plantada na China, hoje já está com 70% da safra chinesa plantada, 295 milhões de toneladas, e o USDA aponta que a China vai importar 10 milhões. E vai derrubar estoque. Eu acho que eles vão importar mais, João. Tá. Olha a puxada que deu a soja aí no tempo real, hein? O Gleitson puxou e já está com 2,12% de alta, a 10,73 no julho. Boas informações, hein, meu amiguinho? Olha, o cavalinho vai passar a semana, João. Pega e dá uma cenoura, dá uma alfafa para ele aí, que essa semana é aquela semana de cavalinho aí para soja que está mostrando aí. Até o trigo chegou a trabalhar. Tá trabalhando agora levemente no positivo, o trigo lá em Chicago. 5,21, Branda. O mercado do trigo também tem fundamentos muito bons dele mesmo, né? Então isso aí para frente o trigo vai se valorizar. Muito bem. Branda Lise, bom trabalho na segunda-feira agitada, de notícias para cá, notícias para lá. Sim, a gente nem chegou a comentar que pode ser que saia a paz lá na Ucrânia, né? O Putin disse que vai sentar na mesa com o Zelensky. Tomara a Deus que isso ajude a parar aquela mortandade lá, né? Deus me livre. Depois a gente fala sobre isso, Branda. Por enquanto, obrigado e vamos em frente. É isso aí, João Batista. Semana começando agitada. Isso aí. Soja animada lá em Chicago, com USDA animada com China, Estados Unidos. Produtor aqui, fica atento. Semana de ficar de olho. Ficar de olho no tempo e dinheiro. Até amanhã, João Batista. Muito bem. Vamos piscar aí o trigo com delay lá em Chicago, mas agora há pouco os preços do trigo, porque no tempo real o trigo já está no positivo. Em tempo real, 5,20, setembro 5,34 e 50, o dezembro 5,56 dólares por bushel do trigo lá em Chicago. Olha o tempo real aí, 5,21, leve alta já no trigo, que beleza, hein? E o milho também subindo e a soja acima de 2% de alta, dois fatores positivos, né? O relatório do USDA e o armistício, né? A trégua na guerra das tarifas entre China e Estados Unidos. Para 90 dias, eles vão cobrar um do outro 10%. Os americanos vão cobrar 30%, porque eles vão colocar 20% em cima do tráfico, do fentanil, que é uma droga mortal que entra nos Estados Unidos. O Trump quer parar com isso. Nossa, você tem imagens assim da juventude americana se desmilinguindo, se desmanchando, cara. Meu Deus do céu. Então, enquanto não houver um bloqueio nesse tráfico do fentanil, 30% sobre os produtos chineses, mas na verdade a taxa básica para produtos chineses que entraram nos Estados Unidos pagar 10%, e americanos que entraram na China, 10% também, igualando. O Trump vai trabalhar com 10% de maneira geral, inclusive para os produtos brasileiros, é isso que informam as agências de notícias. Olha, antes de devolver para o Sérgio, eu quero chamar uma matéria sobre irrigação, a necessidade da gente ter irrigação. Vai começar a entrar o tempo seco, o pessoal tem que ficar prestando atenção. A empresa americana, a Lindsay, esteve lá na AgriShow e falou com o Frederico sobre seus investimentos, né? Que tecnologia de irrigação, novas tecnologias na irrigação para reduzir o consumo de água, né, e aumentar a produtividade dos alimentos. A empresa Lindsay está atenta à demanda da agricultura. Quem está falando é o gerente de marketing da Lindsay, o Cristiano Trevisan, que falou com o Frederico. Veja aí. Muito bem, amigos, estamos aqui na AgriShow, 30ª edição, no estande da Lindsay. A Lindsay oferecendo tecnologias
para as lavouras irrigadas. E o assunto que eu tenho observado entre os especialistas é que os desafios do agronegócio estão em 3 pilares: armazenagem, crédito e irrigação. Como é que vocês da Lindsay estão preparados para esse tema? Fred, é exatamente o que a gente tem escutado dos nossos clientes aqui, tá? De fato, todo mundo está buscando uma alternativa para se proteger dessas mudanças climáticas que estão acontecendo cada vez com mais frequências. Recentemente a gente teve 3 eventos seguidos de Laninha no Rio Grande do Sul, a gente tem agora El Ninho, a gente tem mudança climática no Mato Grosso, a gente tem atraso de janela de plantio no Mato Grosso no ano passado também. Então todo mundo vem aqui falando sobre isso, sobre como melhorar a armazenagem para que você possa vender seu produto na hora certa, como você pode ter linhas de crédito mais acessíveis, competitivas, num cenário de juros altos, e como você faz para ter a sua lavoura protegida com irrigação. E a gente está trabalhando aqui no nosso stand exatamente com ferramentas de crédito competitivas, que a gente sabe que crédito está escasso, a gente trouxe algumas soluções de crédito e a gente trouxe também o Corner, para trazer para o agricultor possibilidade de fazer irrigação em áreas irregulares e fazer irrigação com mais área, porque o corner aumenta em até 30% a área irrigada. Em vez de você fazer aquele círculo normal, a gente expande esse círculo, a gente coloca um pivô dentro do pivô. Essa é uma novidade que a gente está aqui apresentando novamente na AgriShow. Tem nesses 30 anos de AgriShow, toda a safra foi diferente, né? A gente, quem está aqui desde o começo, viu a evolução dos equipamentos, viu a evolução do manejo, e a evolução maior, Fred, aconteceu dentro da porteira do agricultor. Ninguém planta, ninguém colhe como plantava 30 anos atrás, tá? Então teve uma evolução natural de tecnologia. A adoção que o Brasil tem em tecnologia é comparável com os outros países, inclusive Estados Unidos, né? É surreal, nós somos o primeiro em quase tudo e na adoção de tecnologia também. Então a gente tem aqui no Brasil, na Lindsay, exatamente as mesmas tecnologias que os nossos agricultores do Nebraska têm acesso. A gente usa exatamente as mesmas tecnologias para garantir, principalmente, que a produção seja estável. E quando eu falo produção estável, eu falo garantia de preços estáveis também, porque no final do dia, quando a gente tem quebra de safra, quem sofre é o cliente final, quem sofre somos nós, as pessoas físicas, que temos os preços dos alimentos maiores. Então a irrigação também ajuda a controlar no fim do dia até a inflação de alimentos. O Brasil é um ambiente extremamente propício para a gente fazer irrigação, porque é um país extremamente regulamentado. Nós temos aqui, principalmente no estado de São Paulo, onde estamos hoje, regras muito claras para fazer irrigação. Essas regras estaduais e federais também são muito claras e muito definidas. E existe hoje uma vontade do governo, vontade do estado, de melhorar a irrigação, porque isso também garante uma estabilidade de produção. Então a gente vê um cenário muito bom, Fred, inclusive para busca de outorga, para busca de licenças. A gente vê uma vontade muito genuína de desburocratizar processos. Aqui em São Paulo, a Secretaria de Agricultura lançou recentemente o programa Irriga São Paulo, a qual nós também estamos operando. Então a gente vê um cenário de fato muito positivo para quem quer irrigar nesse momento. E vamos direto, portanto, às notícias dos hortifrutis. Vamos lá, Gleidson. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Com a apuração feita pelo CPEA, nós temos o início das cotações com o preço do leite pago ao produtor em Minas Gerais. No último levantamento, a R$ 2,94, março de 2025. O ovo branco, em Bastos, São Paulo, caixa de 30 dúzias, a R$ 177,85. A batata padrão Ágata especial no atacado do Rio de Janeiro, a saca de 25 quilos a R$ 82,22. Cebola amarela híbrida tipo 3 ao beneficiador no Vale do São Francisco, a saca de 20 quilos, R$ 65. E mamão formosa ao produtor no Espírito Santo, o quilo a 74 centavos.
Lembrando mais uma vez, apuração do CPEA e, lógico, o apoio da LS Tractor. João Batista Olive, agora com você. Pois é, aqui é tempo e dinheiro, né, Sérgio? Mas também é de política, né? Porque é a política que comanda o tempo, não comanda o tempo, né? Só faltava, mas comanda o dinheiro. Né? Na política nós temos destaques que estão revelando a nossa tragédia em termos de instituição. O país está em frangalhos e é destaque da Revista Oeste desse final de semana, onde está estampando, o Gleidson vai mostrar aí a capa, que nós estamos vivenciando um colapso em termos institucionais, em termos de governança no nosso país. O jornalista José Roberto Guzzo faz um artigo esclarecedor, ao mesmo tempo estarrecedor, do que está acontecendo com o nosso país. O governo está à deriva, não está se importando, está viajando, está na Rússia, na China. Enquanto isso, a roubança continua. E o José Roberto Guzzo diz que as instituições foram abolidas. Né? O Congresso simplesmente, pelo menos as suas lideranças, obedecem ao STF. E o Judiciário, por sua vez, ignora suas próprias leis. Então o Brasil está à deriva, segundo o jornalista Roberto Guzzo. Enquanto isso, né, enquanto tem a roubança, nós estamos estarrecidos com um depoimento feito sexta-feira à Gazeta do Povo pela senhora Fátima Aparecida Plett. Ela é bolsonarista, ela é patriota, religiosa, e ela esteve lá no dia 8 de janeiro em Brasília. Ela conta que eles foram vítimas de uma armação, de uma armadilha. Eles queriam fazer uma manifestação pacífica, rezar, né, lá em frente ao Congresso, na Praça dos Três Poderes, orar, e era no dia 9, mas eles foram levados antes, eles foram enganados o tempo todo, e quando estourou a confusão, eles viram o tamanho do problema, eles foram atropelados por cavalaria, tiros, assim, foi um horror. Muito que bem. O segundo horror, ela vivenciou lá na Colmeia, que é o presídio de Brasília, onde estão mais de 80 patriotas condenados e continuam presos no calabouço. E ela conta em detalhes o que era viver naquela vida. Ela conviveu com 147 pessoas presas, ela conseguiu escapar, né, ser julgada, ela pegou 17 anos de condenação. Imagine, a mulher até agora não está entendendo, ela foi rezar, está com 17 anos de condenação nas costas, e ela se exilou na Argentina, né? E ela contou isso lá na Gazeta do Povo. Vocês podem entrar no site da Gazeta do Povo, que vocês vão ver esse vídeo, nós temos aqui, está no nosso site, no Tempo e Dinheiro Oficial, e vamos mostrar um pedaço do depoimento fantástico, trágico, da senhora Fátima Aparecida Plett. Veja aí. Essa passagem por esse cárcere deixou uma marca violenta na nossa vida. Desculpa, mas psicologicamente ainda estou muito abalada com isso, por tudo que me aconteceu e acontece ainda com tantas amigas que lá eu conheci. Que eu não conhecia ninguém, eu fui conhecer todos lá dentro do presídio. Ali ninguém conhecia ninguém, eram pessoas de toda parte do Brasil, que estavam em oração, que estavam numa manifestação pacífica. Então, eu deixo aqui o meu repúdio com esse desgoverno que aí está, com Alexandre de Moraes, por tudo que ele está fazendo a gente sofrer, né? Nos punindo de uma coisa que nós não cometemos, de um crime que não é nosso, e nós sabemos quem foi. Nós não somos terroristas, nós não temos antecedentes criminais. Nós lutamos por uma pátria limpa, por um Brasil limpo, justo, né? Com justiça, porque onde nós, de família, somos presos e os corruptos estão soltos, os criminosos mesmos estão soltos. Importante nessa imagem é a camiseta estampada com a frase "anistia já". Não é possível. Será que a dona Fátima tem perfil de terrorista? Olha, por favor. Muito bem, para comentar essa tragédia que nós estamos vivenciando com presos políticos na democracia chamada Brasil, está conosco o professor Paulo Moura, do Dextra. Professor Paulo, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, João, boa tarde aos amigos do Tempo e Dinheiro. Claro que o depoimento da dona Fátima não foi só isso. Ela contou coisas assim estarrecedoras, né, Paulo? Mas o principal mesmo que ela disse que eles receberam lá na Colmeia a visita do Alexandre de Moraes, que prometeu colocar
as imagens lá do 8 de janeiro à disposição da sociedade e essas imagens sumiram, não foi apresentado, está apagado. Assim, professor Paulo, nós temos muito que investigar nesse caso, porque as pessoas foram vítimas de uma armação, professor. O senhor concorda com isso? Com certeza, não está nem um pouco esclarecida a forma como aqueles fatos se desenvolveram. Há centenas, mais de milhares de inocentes condenados ou em processo de condenação injusta por terem sido induzidos para essa armadilha, e é um drama que eu acho que vai ficar como uma ferida para a história do Brasil, porque nesse momento não há perspectiva de solução, né? O Alcolumbre está propondo aí uma solução alternativa que a oposição não aceita, que seria aprovar uma lei que seria acatada pelo STF para diminuir as penas desses inocentes do 8 de janeiro, em troca de arrochar as penas dos supostos mandantes de um golpe que ninguém explica como é que aconteceu, né? O que teria acontecido, um golpe sem armas, sem tanques, sem militares envolvidos em condições de controlar o território nacional para dar sustentação a esse golpe. E é o drama, é a chaga, né, a chaga histórica que está sendo construída pelas nossas autoridades do judiciário contra a sociedade brasileira. Pois é, a dona Fátima recebeu 17 anos, tem uma condenação de fazer um pagamento de milhões, é um negócio absurdo. Professor Paulo, hoje, diante dos fatos, da pressão pública, do clamor popular, você acha que nós temos condições de conseguir a anistia para os presos políticos? Está muito difícil, João, está muito difícil. Olha que tudo indica, o Hugo Motta e o Alcolumbre têm acordo com o STF, ambos estão com os rabos presos em investigações da Polícia Federal, no caso do Hugo Motta, né, na prefeitura presidida pelo pai e já ex-comandada pela irmã, a Polícia Federal bateu lá, são investigações sobre desvio em emendas, o Alcolumbre também tem investigações parando sobre eles, e essas investigações são usadas na barganha para barrar o processo da anistia, né? E tem a proposta do Alcolumbre, que é essa que eu citei, de reduzir as penas dos condenados do 8 de janeiro em troca de aumentar as penas dos supostos mandantes. A oposição não aceita, a oposição quer anistia integral, e esse rolo está sendo empurrado com a barriga, né? O Congresso Nacional está praticamente paralisado por feriadões, por viagens internacionais, não se aprova, não se vota nada relevante no Congresso Nacional há meses. Nós estamos chegando na metade do 5º mês do ano, o máximo aprovar um orçamento que era para ter sido votado no ano passado, está tudo paralisado. O Lula faz questão de levar o Alcolumbre, às vezes o Hugo Motta, para essas viagens ao exterior, para pactuar os acordos entre eles e o governo e justamente impedir que o Congresso funcione num contexto em que a oposição está na ofensiva. Normalmente, João, o jogo político é jogado com o governo pautando o jogo, né, e a oposição reagindo, e nós estamos vendo exatamente o contrário. A oposição está pautando o jogo e o governo está sendo nocauteado, né, e agora nocauteado também por esse escândalo do INSS. E é um outro escândalo sendo contido pelo governo, foi objeto de vídeo meu ontem no canal Dextra, que é eventualmente um escândalo envolvendo a concessão indevida de crédito consignado para aposentados. Haveria 35 mil reclamações de pessoas que tiveram crédito consignado lançado nas suas contas que não foi solicitado, né? E óbvio, como isso envolve bancos, envolve interesses de grandes anunciantes do sistema financeiro, a Gleisi Hoffmann foi se encontrar com a Febraban e pedir ajuda para conter o Nicolas, né? Para que não exploda esse outro escândalo em cima do escândalo do desconto indevido das mensalidades dessas entidades fraudulentas aí que assaltaram os nossos aposentados. Então a oposição está comandando o jogo, está de parabéns a nossa oposição, e o governo está coado no canto do córner, né? O Lula sem disposição para o jogo político, preferindo essas viagens internacionais sucessivas, né, para tentar construir uma imagem de estadista de padrão global, e o país à deriva, né, à deriva, sofrendo com escândalos de corrupção, com inflação,
é uma quadra triste da nossa história política. Antes de fechar, essa viagem do Lula para a Rússia, colocou um avião específico, né, exclusivo da Força Aérea, uma semana antes, para levar a Janja. Ele levou 220 pessoas para o Japão, agora está levando um monte de gente para a China, e a Janja botou um avião para levar, fala-se, mais de 200 malas. O que é isso, professor? Qual é a informação que você tem sobre isso? Olha, João, eles têm mandado a Janja antes, né? Não é a primeira viagem que eles mandam a Janja para o exterior uma semana antes para fazer turismo às nossas custas, né? E o PT gosta de levar uma entourage numerosa, né? São as maiores delegações internacionais nesses eventos em que o Lula participa, são as delegações do Brasil. Sempre, né? Agora, nos funerais do Papa, os grandes países do mundo levavam 1, 2, 3, 4 pessoas, o Lula levou 20 a tiracolo para o funeral do Papa, dentre os quais a Columbre e o Hugo Mota, né? E a Janja mandada uma semana antes. Eles estão afastando a Janja do Brasil porque a Janja controla a agenda do Lula, a Janja filtra as pessoas que podem se aproximar do Lula, então eles mandam a Janja para passar um tempo longe para eles poderem controlar a agenda do Lula e fazer com que o Lula tome decisões que o governo precisa tomar, e ele não toma porque ele perdeu o apetite pelo dia a dia da política, aquilo que ele fazia com prazer nos mandatos anteriores, agora ele não quer mais saber de fazer. O que torna o governo lento e incompetente, né? Então, é uma situação realmente dramática. Enquanto isso, professor, quantas pessoas ainda estão presas lá na Papuda, lá, os presos políticos? 87 pessoas, pelo meu último número, é isso? Eu não tenho esse número, João, mas o que significa que os demais foram condenados, né? Então, eram mais de 1.000 pessoas, né? Então, é uma situação bastante crítica. Pelo depoimento da senhora que falou conosco aqui para a Gazeta do Povo, a dona Fátima Aparecida Plete, quando ela começa a contar a questão dos alimentos, eles passam fome. Aí chega a quentinha, a marmita, eles vão para cima, estão com fome, desesperados. Aí tem a comida é podre, tem insetos, é uma lavagem. E às vezes chega, como ela disse, ter cacos de vidro no meio da comida para eles não poderem comer. Professor, nós vamos tolerar essa tortura, professor? Infelizmente, estamos na defensiva nessa luta política, né? Não temos conseguido impedir que o STF continue fazendo o que está fazendo, né? Acredito que só uma força maior vinda do exterior, eventualmente das articulações do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, possa alterar esse cenário. No contexto da política brasileira, dificilmente teremos uma força capaz de se contrapor ao poder do STF no curto prazo, né? Temos a esperança da eleição para o Senado em 2026, de fazer maioria e de dar mais dignidade ao nosso parlamento, né? Agora, milagrosamente, na semana que passou, a Câmara dos Deputados votou esse projeto que deveria sustar o processo contra o delegado Ramagem e todos os demais envolvidos, inclusive o presidente Bolsonaro, que é um processo só, é um pacote, deveria ter sido sustado, e o STF foi lá e anulou parcialmente a decisão. Foi uma primeira demonstração de altivez da Câmara dos Deputados, mostrando insatisfação com o STF, mas ainda é muito insuficiente perto do que deveria ser feito. E a casa responsável por fazer o controle externo do Judiciário do STF é o Senado, que está completamente acovardado e controlado, né, por um Alcolumbre que é cúmplice do governo Lula e cúmplice do STF. Muito bom. Mais uma vez, fico muito honrado de ter a sua presença conosco aqui, professor Paulo, e eu também fico muito feliz de manter um programa ao vivo, né, com a nossa bandeira do Brasil sendo mostrado aqui, estampado no nosso tempo de erro. Professor Paulo, muito obrigado. Agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição, João. Um abraço. Muito obrigado. Vamos em frente. Muito bem, vamos devolver o comando para o Sérgio Braga lá em Campinas, porque ele vai dar os preços do café. E, Sérgio, que o café está perdendo mais de 3% nesta segunda-feira. É com você, Serginho.
E perde o café também em Londres nesse momento. As negociações apontam robusta, bem próximo do encerramento já das negociações da Bolsa de Londres, com uma queda de 3,28% a 5.048 dólares por tonelada. Em Nova York, vamos dar uma olhadinha como estão as cotações por lá. O vencimento mais curto, 3,63 de queda a 373,68. Vamos às demais posições também, todas elas apresentando ali um delay, mas configurada a queda para o café hoje em Nova York e também em Londres. Julho, 373,15, recua 3,77. Setembro, 368,65, 3,61 de queda. Dezembro, 3 dólares 61,95, 3,49 de queda. E o março, 355,85, 3,42 de queda. Lá na B3, negociações para o setembro, últimos negócios, às 13h42, a 459 dólares. A saca, 2,55 de queda. Vamos saber também com o Bruno Labs o que está acontecendo na abertura dessa semana com o mercado do café. Olá, Bruno! Muito boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro e amigos cafeicultor. Como passaram o Dia das Mães? Espero que bem. Como diria meu professor e especialista em mercado de commodities, Maurício Berinello, semana passada foi bem água de salsicha no mercado de café. Nenhuma emoção ou algo de novo aconteceu. A semana toda foi marcada por pelos dois cafés andando de lado, claramente aguardando alguma coisa, um fato novo, que o faça se movimentar de forma mais intensa, para um lado ou para o outro. Para essa semana, pessoal, poderemos sim ver novamente o mesmo cenário, se nada de novo vier de forma concreta. Até lá, nós vamos seguir monitorando a entrada do inverno no Brasil, se nós teremos ou não risco de geada, a safra, ou seja, no quesito rendimento, que está começando principalmente por arábica, muito novo ainda entrando, muito pouquinho café entrando, e também como serão a volta das chuvas em setembro e outubro, se elas serão ou não boas e, o mais importante, constantes após o seu início. Até lá, muita água para passar ainda embaixo dessa ponte, certo? Uma ótima semana para vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Obrigado, Bruno Labs, pelas informações do mercado do café, que segue em queda e continua nesta negociação de hoje em Nova York e também Londres, apresentando queda. Bom, vamos lá também saber do mercado de mandioca, direto do CPEA, Fábio Isaías Felipe. Olá, boa tarde, Fábio. Mercado de mandioca. Oferecimento SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná. Olá, você que nos assiste pelo canal Tempo e Dinheiro. Mais uma vez trazendo para vocês as atualizações sobre o mercado da mandioca para a indústria. Pois bem, na semana passada o mercado se caracterizou por movimentos distintos na oferta e claramente nos preços também da mandioca comercializada entre as diferentes regiões acompanhadas pelo CPEA. No oeste do estado de São Paulo foi a região que observamos maior avanço no volume ofertado. Isso porque produtores visam ainda se capitalizar e liberar áreas já pensando no plantio da safra 25-26. Mato Grosso do Sul, por sua vez, teve uma oferta mais ajustada com a demanda, ao passo em que nas regiões do Paraná se notou uma leve diminuição da oferta, principalmente por conta do avanço do plantio e também por uma certa retração de produtores por conta de rentabilidade. Muito bem. No estado de São Paulo, a média semanal caiu 4,2%. Já nas médias do estado do Mato Grosso do Sul e do Paraná, ficaram praticamente estáveis, com leves altas de 0,2% em cada uma. A média CPEA, por sua vez, permaneceu praticamente estável, 0,4% de queda, puxada principalmente pela média do estado de São Paulo, que foi menor nesse período.
Temos observado, sim, esse avanço no plantio em detrimento da colheita e, claro, que esse movimento tende a afetar mais fortemente a oferta nos próximos períodos. E essa possibilidade tende a dar um movimento de estabilidade ou até algum impulso sobre essas cotações. Mais informações estarão disponíveis no site do CPEA. Venha fazer parte da nossa rede de colaboradores. Até uma próxima oportunidade. Mercado de Mandioca tem o apoio do SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná. Bom, aproveitamos, vamos às notícias da pecuária. O boi gordo começa pressionado a semana, assim como no mercado de reposição, lá na B3, reflete exatamente essa pressão exercida sobre um aumento da oferta e também uma redução das cotações oferecidas pela própria indústria, que está até mesmo na retaguarda. Maio, R$ 313,65, 0,34 de queda. Junho, R$ 306 por arroba, 0,46 de queda. Julho, R$ 315,95, 0,28 de queda. Agosto, 320,20, 0,39 de queda. O mercado físico, 19 praças entre 32 pesquisadas pela Scott tiveram queda, de mais estabilidade, mas a referência em São Paulo, Barreto e Araçatuba recuou para 310,50 boi comum a prazo já descontado, sul da Bahia 279, oeste da Bahia 280,50, noroeste do Paraná 310,50 também no a prazo. Mais 4 praças de comercialização. Santa Catarina, R$ 314, 285,50 na região oeste do Maranhão. Alagoas, R$ 295,50. Marabá, R$ 285,50. Vamos direto ao CPEA com o Tiago Bernardino saber o que acontece no mercado do boi gordo. Olá, Tiago. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, boa tarde. Quem fala é o Tiago Bernardino, coordenador de pecuária do CPEA. Hoje, dia 12 de maio, começando a terceira semana do mês, com mais o boletim do mercado pecuário. Mercado esse que começa a semana, né, muito refletindo o final da semana passada, com pressão de preços. A gente tem todo um cenário do mercado futuro, cotações, patamares de 304,60 fechados na sexta-feira, dia 9, mas sim, a gente já vê negociações no patamar dos seus R$ 303, R$ 303,75, nesse começo de semana. Reflexo do mercado atacadista mais pressionado, a carcaça casada recuando ao longo da semana passada, sendo negociado no patamar dos seus R$ 336 por arroba. E por outro lado, a gente tem aí a oferta de pecuaristas mais restrita, mas por outro lado, algumas regiões um volume um pouco maior, dado todo o cenário de mudança climática, entrada da entre-safra, necessidade de negociar animais, somada à escala mais alongada da indústria, que realmente aproveitou os feriados e a entrada de maio com mais contratos de fornecimento, alongar o balcão. Então a gente tem uma pressão maior em cima da arroba do boi gordo, tradicionalmente ocorrida entre os meses de abril, maio e junho, que acabou refletindo sim no mercado atualmente aqui em 2025. Então é um mercado que vai buscar um patamar de preços menor do que a gente observou ao longo de abril, mas sempre na expectativa sim dessa queda de braço aí junto produtor e indústria na busca por melhores cotações. E também no cenário de exportação, já que a gente vem com um cenário bem interessante, dado o câmbio e a necessidade de compra pelos principais players da carne brasileira, principalmente Estados Unidos e China. Mas a gente tem um cenário aí um pouco mais de pressão em cima da arroba, aí pensando ao longo dos próximos dias de maio, pensando também na chegada dessa segunda quinzena. A gente volta com mais informações ao longo da semana, a expectativa é de uma dinâmica maior entre terça e quinta-feira do mercado pecuário. Grande abraço a todos. Obrigado. E também temos informações direto de Bebedouro com a Isabela Camargo. Olá, Isabela. Olá a todos. Bom, a expectativa para essa semana em relação ao mercado do boi gordo é que a gente continue observando esse movimento de oferta de preços abaixo da referência, como a gente já vem observando nos últimos dias.
Do lado da demanda, a expectativa é de que o varejo busque por reposição nesse primeiro momento, depois desse final de semana aí movimentado, mas a reposição ela deve acontecer de forma comedida, já que a gente entra na segunda quinzena do mês e normalmente o escoamento no mercado interno acaba diminuindo o ritmo aí. Do lado da demanda externa, a gente tem os primeiros dados em relação às exportações hoje, na parte da tarde, mas a nossa expectativa é de que os números continuem aí positivos. E em relação à oferta, esse é o grande ponto agora, nesse momento, que a gente deve ficar atento, né? Como vai se comportar a oferta nesse final de safra. Ela deve continuar aumentando ao longo do mês, mas a gente continua acreditando aqui na HN Agro que esse aumento deve acontecer aí de forma compassada. Então, trazendo a média de preços do mês de maio, né, considerando a Praça de São Paulo, a arroba do boi gordo ela apresentou uma queda de 2,8% e o boi casado queda de 1,4%, os dois números quando a gente faz a comparação mensal. Então, quando a gente pega a margem da indústria, considerando esses dois itens, hoje ele está em 9,1%, que representa uma alta de 1,7 ponto percentual a mais do que o mês anterior. É importante a gente lembrar que o resultado da indústria considera outros itens, mas esse número nos ajuda aí a entender o que pode acontecer, o que está por vir aí em relação ao mercado. Bom, então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Isabela. E antes de encerrarmos essa edição do Tempo e Dinheiro, um convite, né, para a 18ª turma do mercado, do curso de introdução ao mercado de commodities agrícolas. Está aí o professor Maurício Bellinello. Lembrando mais uma vez que a todos que nos acompanham, anotem esse telefone, mande uma mensagem para o WhatsApp para o 19 98907 8047. Reserve a sua vaga nesse curso que foi montado pelo Maurício Bellinello junto com João Batista Olive, para que você entenda um pouco melhor sobre o mercado de commodities e, como sempre, não deixe dinheiro na mão dos outros, na mesa, para que outros possam fazer proveito. Mas você vai fazer esse curso e conhecer um pouquinho mais do mercado como um todo. Portanto, repetindo mais uma vez, 19 98907 8047. E lembro mais uma vez e convido a todos também para que curtam, comentem, compartilhem todas as nossas informações nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. E não esqueça sempre, né, a cada edição de dar aquele like, né, deixe seu dedo aí para que a gente possa ficar cada vez melhor, né, mais bem posicionado nas buscas aí das mídias sociais e principalmente no Google. Tá aí. E faça parte também do clube de assinantes do TID 19 99813 2915. Bom, quero agradecer a todos, a equipe do Tempo e Dinheiro aqui em Campinas, né? Do Davi da Luz, o Charles também, o Gleidson, a Kátia, todos que estão lá também, do Giovanni Lorenzon, né? Atualizando todas as mídias, também o WhatsApp do Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. A você que nos acompanhou nesta tarde, nesta segunda-feira. Amanhã a gente está de volta com outras informações do mercado. A todos mais uma vez, meu muito obrigado e até amanhã.